Olá pessoal, aqui é Carlos Duarte com mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu venho falar sobre algo que estava correndo na rede aí, eu acho que até agora deu uma parada, mas ainda que é um assunto bem relevante, um assunto muito interessante. Estou falando sobre quem tem o Windows 10, que o suporte venceu agora dia 14 de outubro, o que conseguiu resolver para poder continuar utilizando sua máquina, seu computador, que seja seu notebook, com uma tranquilidade, sem precisar se preocupar com suporte de segurança. Então pessoal, hoje eu venho aqui falar sobre mim, no caso, o que eu resolvi fazer. Bem, eu tenho aqui um computador, né, um computador agora com Windows 11, né? Tá com Windows 11 aqui, trabalho normalmente, uso CorelDRAW, né? Como vocês podem ver aqui, uso CorelDRAW, e eu tinha um Windows 10 aqui, tá? Eu utilizo, eu vou mostrar para vocês aqui, eu utilizo um computador, né, com a carcaça da Positivo, praticamente é um Positivo, tá? Aqueles antigos que foi lançado há muitos anos atrás, e eu comprei esse CPU para poder utilizar. No início veio com uma configuração modesta, né, de DDR2, um computador básico, mas assim mesmo, se eu conseguir utilizar com um pouco de lentidão, consegui utilizar. Hoje eu consegui atualizar o computador para isso aqui. É uma placa-mãe H61M S1 da Gigabyte, tá? Um processador Intel Core i5 3470 com 3.20 GHz, né, de velocidade, terceira geração. Memória tem 16 GB, eu consegui essas memórias novas, né, novíssima. E a placa de vídeo também, que eu consegui através de um trabalho que eu fiz, eu consegui comprar essa placa de vídeo da moça, da cliente. É uma R5 230 2 GB. São assim, peças bem modestas, peças baratas, não é muito caro para montar, tá? O meu computador estava com Windows 10 Home 22H2 ativado. Eu comprei essa chave, não na GV Mal, mas sim comprei por engano em um outro site aí. Vou explicar para vocês. Então ele está com HD de 894 GB, um HD mecânico. Aí eu vou explicar também porque eu estou usando um HD mecânico, tá ok? Então, vou explicar para vocês o porquê dessa máquina. Essa máquina, eu gosto muito de coisas antigas, gabinetes antigos, gosto de computador antigo, então eu resolvi fazer esse investimento numa coisa que eu gosto de muito tempo. Poderia colocar um gabinete aqui preto, com vidro, né, vidro nas laterais, ficaria muito legal com as ventoinhas com RGB, mas não, eu preferi assim. Tá me servindo bem essa CPU. Então, voltando ao assunto do Windows 10, então estava com o Windows 10 22H2. Então eu consegui instalar o Windows 11, né? Vamos aqui no painel de controle. Ele tá rapidinho, tá vendo? Mas é de acordo com as configurações. Vamos em sistema. Então aqui embaixo estão as configurações que eu te falei. 16 GB já é uma quantidade legal de memória. E o meu Windows aqui é o 11 Homer 24H2. Foi instalado dia 23 de 10 de 2025. Está quase fazendo um mês. Então ele continuou com meus arquivos, que eu tenho bastante arquivos aqui, ó. Continuou com os arquivos meus aqui. Deixa eu ver aqui. Sem falar que o Windows 11 é bem bonito, né? Muito mais bonito do que o Windows 10. Aqui eu tenho
duas partições, né? Arquivos 1 e arquivos 2. Que eu poderia ter feito isso. Eu acho que até aconselho a pessoa a fazer isso. Pegar os arquivos, antes de fazer essa atualização, passar para uma partição, criar uma partição ou duas para jogar os arquivos mais importantes, né, para essa partição. Por quê? Porque pode acontecer de uma merda. Pode acontecer de não funcionar como funcionou para mim, tá? E outra coisa, eu utilizei para fazer o pendrive do Windows 11, eu utilizei o Rufus, né? É um programinha para poder fazer pendrive bootável. É esse programa aqui. Eu tenho dois aqui, o 4.11 e o 4.9. Eu peguei um desses aqui. Então o que acontece? Aqui ele já achou o meu pendrive ali, que eu não vou formatar ele. E aqui seleciona a ISO. Eu tenho uma ISO aqui do Windows 10 Pro, mas eu também tenho uma ISO do Windows 11, que está guardado aqui. É meio pesadinha, mas o Windows 11, até fiz uma pastinha. Tá aqui, ó. Você pega e pronto. Ele vai te dar as opções. Você pode fazer o pendrive para ler em computador sistema GPT ou MBR, que é antigo, os computadores mais antigos, notebook, computador, etc. E aqui normal, não mexe nada, NTFS é o sistema, é o formato do HD, né? Do HD. Aqui eu acho que isso aparece quando você inicia para fazer o pendrive bootável. Ele te dá a opção de tirar aquela restrições do Windows 11, o TPM 2.0. Então, o TPM, em alguns computadores existe esse TPM, é um sistema de segurança da placa-mãe, entendeu? Então já vem embutido na BIOS. Ou você tem que fazer alguma coisa, comprar uma placa. Se você não tiver um TPM na sua máquina, você vai ter que comprar uma plaquinha, que eu cheguei a ver um vídeo aí que você pode adaptar e conseguir instalar o Windows 11. Mas nesse caso aqui não tem necessidade, é o modo mais prático, o modo mais certo para fazer. Antes de eu instalar o Windows 11, eu li muito para poder fazer isso, eu fiquei com o pé atrás. Então, outra opção que tem aqui é desativar o BitLocker. O que é o BitLocker? Ele bloqueia os arquivos para modo de segurança. Isso aqui não deixa habilitado, pessoal. Ele encriptou os arquivos de um cliente e eu me ferrei. Eu realmente não soube explicar para a dona do computador o que aconteceu, né? Então o Windows 11 tem esse problema. Então esse tira isso também, tira algumas coisas que ele pede. Por exemplo, você tem obrigação de fazer uma conta no Hotmail, uma conta da Microsoft. Isso aí também tem lá, você pode tirar, restringir isso aí. Então isso só vai aparecer quando você iniciar, quando você clicar no iniciar, que ele vai te dar essa opção, tá? E no momento aqui eu não lembro, não sei, aqui não mostra nada, opções tal, não mostra nada. Então eu creio que seja lá. Aqui não tem, tá vendo? Não tem nada. Aqui não tem nada, né? Então é quando você inicia para fazer o seu pendrive bootável. Então isso aqui tá tudo certo, tá bem explicado, né? Vocês podem ver que o Windows 11 aceitou minhas configurações de WhatsApp, né? Tudo certinho, ele atualiza, tá vendo? Aceitou o CorelDRAW, tá aqui funcionando perfeitamente, Corel 2020. Então aceitou todos os meus programas. Tem alguns programas aqui que antes de eu ter o Windows 11 ele parou de funcionar, mas é uma questão, sei lá, de configuração, não sei. Então o que acontece? Eu utilizo normalmente, então não deu problema. Eu também não fiz o backup, eu não gravei os arquivos para uma partição,
o que acontece? Ele está funcionando perfeitamente e não precisa de fazer nada disso. Bem, pessoal, esse foi meu vídeo bem rapidinho para vocês aqui, tratando de sistema operacional, né, qual muitos aí estão com dúvida, né, se instala ou não, atualiza ou não o Windows 10 para o 11. Eu acho o Windows 11 tranquilo, estou trabalhando com ele, você vê que estou trabalhando com ele quase um mês e não tive problema nenhum não, está bem rapidinho. Só que isso vai muito da configuração, como eu disse para vocês. Vocês têm que ir muito da configuração, tá? Não adianta você instalar aí instalar o Windows 11 aí um Core 2 Duo, por exemplo, ou no Celeron, processadores que são bem lentos, não vai ficar legal. Então, quando você tem um processador em um i3 com pelo menos uns 8 GB de RAM, vamos supor, um i5, um i7, melhor ainda, aí vocês podem instalar, não tem problema. Eu aconselho fazer uma instalação limpa, entendeu? Aí a única coisa que eu fiz para instalar o Windows 11 aqui é porque eu não queria, né, refazer uma instalação, daria muito trabalho e eu teria que tirar todos os arquivos e fazer a instalação limpa, né? Mas como eu já venho de muito tempo atualizando o sistema, tipo o Windows 7 eu atualizei para o Windows 10, do Windows 10 eu atualizei para Windows 11. Então, quer dizer, são um sistema que tem sua chave, entendeu? Tem sua chave, são originais. Então isso é mais fácil. Não tente fazer isso em um sistema pirata, um sistema craqueado, que não vai dar certo, tá? E sobre eu estava falando sobre HD, né? Que eu utilizo HD. Bem, pessoal, esse meu computador eu estou utilizando HD. Não tem nada de mais utilizar HD. Tem até uma coisa muito boa em utilizar HD. Você não descarta o HD. Você tem um HD na sua casa de 500 GB, coloca na sua máquina para receber arquivo, pelo menos, né? E deixa o SSD só para sistema operacional, né? Tanto faz seja Windows, tanto faz seja Linux, tanto faz seja, né, qualquer outro sistema operacional. O que importa para você é você estar bem com o sistema operacional e conseguir resolver os seus trabalhos, na verdade, conseguir cumprir, né, aquela tarefa no seu sistema operacional. Porque o sistema nada mais nada menos, ele é apenas uma base para você utilizar os programas, né? Então, enquanto aquele programa estiver executando, que é aquele que você sabe usar, ele vai ser bem-vindo, né? Pode ser o Windows, pode ser o Linux. Por exemplo, o Linux você pode utilizar um navegador Google, você pode utilizar um INRA, você pode utilizar programas nativos de Windows, né? Dependendo de como você vai conseguir instalar. Eu aconselho o Zorin OS, que está bem legal, que ele já vem com suporte, me parece que já vem com suporte para esse tipo de coisa, de instalação de programa de Windows. Eu já tive o Zorin OS e cheguei a ver que ele é bem mais assim, eficiente em questão de instalação de programa de Windows. Não é um emulador de Windows, né? Não é um emulador de Windows. Ele pega e transforma. Não é emulação que ele faz. Eu lembro que era outra coisa que eu vi num canal aí. Mas funciona perfeitamente. Tipo, o Photoshop meu funcionou perfeitamente. Eu faço arte nele, faço e salvo, né? Salvo lá no Linux mesmo, não tem problema. Então é isso aí, pessoal, é o que eu tenho a falar para vocês. O SSD é muito bom, mas o SSD, se ele queimar, já era. Agora, se o HD der algum erro, pelo menos você tem ainda a opção de conseguir recuperar aqueles arquivos com um bom programa de recuperação. Tá ok? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê seu like aí, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal para ajudar aí, pessoal. Até mais.